Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar este belo momento para externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Pedro, com toda esta igreja, e pelo privilégio que assim me concede. Agradeço ao Senhor, pastor, ao pastor Adriano, obviamente usando este nome, agradeço à família e a toda a diretoria, este corpo de obreiro, cujo quero reverenciá-los, e sabedor que não tenho merecimentos para tamanha honra, eu externo a minha gratidão a esta igreja. Que Deus recompense-os ricamente pelo vosso feito. Agradecendo o carinho, a receptividade da coordenação, através da irmã Eliana, seu digno esposo, o Jackson, todos aqueles que compõem esta diretoria, essa coordenação, e esta linda juventude, uma dessas, que Deus continue vos abençoando. É um prazer para mim conhecer o cantor, a sua banda. Queridos, eu quero ler um texto muito conhecido, muito lido, mas é que o tema nos leva a isso na sua exegese, no seu contexto. Ele é estimulativo, ele nos motiva com alguns exemplos que o próprio escritor aos Hebreus termina o capítulo 11. E para isso eu quero ler um texto para conciliar. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. 3 versículos. Que um parecer escrito a esta igreja em um momento de crise. Quando Paulo, ele registra aquela igreja, através dessa carta, ele diz: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Versículo 9: pois tenho por mim, ou para mim, que Deus a nós nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Queridos, este texto, quando nós folheamos e conciliamos com a carta e com o texto do tema em apreço, ele nos leva a uma bela e linda reflexão. Haja vista que quando nós observamos o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando nós minuciamos, folheamos, lemos a história deste jovem que tomou uma decisão ainda jovem, a gente começa a entender de uma forma bruta o poder do Evangelho. Pois a história nos mostra que este personagem, aqui cujo eu citei, ele tinha tudo para ser uma personalidade de destaque, um jovem dinâmico no mundo secular. Mas a Bíblia, quando começa o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, mostra um poder de uma conversão. E quando a gente vai lendo que chega no capítulo 13, a gente percebe o desempenhar, o trabalhar do Espírito Santo, quando pega este jovem lá na Antioquia da Pisídia, ou na Antioquia da Síria, melhor dizendo, e o estimula a uma grande viagem, a um grande empreendimento de desafios, que foi a sua primeira viagem missionária. A Bíblia nos mostra que ele desbravou muitas cidades pelo poder do Espírito Santo. E quando nós chegamos no capítulo 15, era necessário que ele voltasse com a comitiva para Jerusalém para participar da reunião do concílio, que ia tratar acerca de assuntos concernentes dos gentios. Depois que ele passa pelo contexto, pelo concílio, ele volta para Antioquia da Síria. E depois de alguns dias, meses,
eles empreendem uma nova expedição, uma nova aventura no contexto espiritual. E a Bíblia diz que esta comitiva parte com o propósito, 2 propósitos. Primeiro propósito, visitar, estimular, confortar os irmãos cujos foram alcançados na primeira viagem. Segundo propósito, transmitir aos irmãos a escolha, a decisão que foi feita no concílio, que foi tratada. Então é quando eles empreendem a segunda viagem missionária. A Bíblia diz que pelo continente asiático. Então quando Paulo chega com a comitiva na região ou na cidade de Mísia, ele quer pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permite. Então eles empreendem dali para Bitínia, mas o Espírito Santo não permite. Então eles vão para Troade, uma grande cidade, ou uma pequena cidade. Então quando eles chegam em Troade, então à noite a Bíblia diz que o Espírito leva um homem, e um homem aparece a ele em uma visão, e pedindo socorro, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Então quando ele entende que era o Espírito Santo que estava o estimulando, ele empreende uma viagem que sai de Troade e passa para o continente europeu. Chegando no continente europeu, passam a chegar em cidades como Samotracias, como Nápoles. Mas a Bíblia diz que eles começam a despontar na colônia de Filipe. E de Filipe eles já saem pregando, já saem sendo estimulados, formando trabalhos, sem desistir, debaixo de açoites, e não desanimavam. A Bíblia diz que passaram por Bereia, Tessalônica, Atenas, e chegou em Corinto. A Bíblia mostra que Corinto se tornou uma maior igreja no contexto espiritual da região, da Europa. A Bíblia mostra que Corinto tinha liberdade do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, milagres, interpretações de língua, variedades. Não era problema na igreja de Corinto. A Bíblia diz que o Espírito Santo tinha liberdade de andar, de conduzir, de se manifestar. Corações quebrantados. Era uma igreja que cada um queria congregar ali. Mas por conta do contexto missionário, a Bíblia diz que este homem parte para outras viagens. E então outros grandes homens aparecem. Mas infelizmente aconteceu dissensões naquela igreja. A Bíblia diz que aconteceram dissensões tais, que grupos foram criados, facções. E agora o Espírito Santo já não tinha mais liberdade. Porque alguém pertencia a um grupo, outro a outro, outro a outros. E assim ia danificando o contexto espiritual da igreja. Então alguns grupos danosos, peçonhentos, tentaram desestimular a chamada deste homem. Tentaram tirar o foco dele. Então ele começa a escrever esta carta. E veja que ele já começa desabafando, mostrando o que é o evangelho. Se nós observarmos a biografia dele, era um poliglota, um exímio orador. Mas já no capítulo 2, quando ele escreve, ele vai dizendo: irmãos, vou parafrasear, eu não estou preocupado com o que vocês dizem, porque quando eu cheguei para pregar o evangelho no meio de vocês, eu não usei filosofias humanas, eu não usei sabedoria do homem, mas eu cheguei pregando um evangelho de poder, e a saber, Cristo ressuscitado. Ei. Então eu queria tomar esse texto, quando ele, no contexto, dá o parecer no capítulo 4. Então ele escreve um parecer para a igreja e diz que os homens, irmãos, os considerem como ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então é aqui que entra o contexto de Hebreus e requer, ora, requer-se que cada um se ache fiel. Então quando ele chega no capítulo, no versículo 9, ele abre o coração e ele diz: parece que Deus nos colocou por últimos, como condenados à morte.
somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Eu queria tomar esse contexto para deixar experiências de marcas para esta juventude, que é a nova geração. A Bíblia nos mostra, a história nos mostra, que este jovem chamado Paulo tinha tudo para não enveredar por esta linha. Porque naquela época 3 grandes nações sobressaíam, que dava sustentabilidade, rentabilidade familiar. Grécia, detentora da lei, do conhecimento. Roma, da lei. Israel, da religião. Ele nem existia ainda. Mas a Bíblia diz que uma pequena cidade, no contexto da Cilícia, no contexto romano, chamado Tarso, começou a se despontar. A Bíblia diz que aquela pequena cidade se tornou alvo de imigrantes, porque ela crescia assustadoramente em 3 segmentos, em 3 pilares, ou seja, político, cultural, político e econômico. A Bíblia nos mostra que essa cidade começa a despontar, porque a cultura dos seus moradores estava acima da média das outras cidades. Os seus moradores tinham conhecimento. Nestor e Antenedoro, grandes mestres da academia, faziam grandes homens, eloquentes, matemáticos, filósofos. Então essa cidade começou a despontar. A cultura dessa cidade se elevou a tal ponto que o general romano Marcos Antônio, atraído pela cultura, a inteligência, o conhecimento do povo, fixou moradia dentro dessa cidade. Então, observando a capacidade intelectual, política daquele povo, ele percebeu que aquela cidade tinha próprio direito de formar as suas leis e os seus tribunais. Então ele junta ao imperador de Roma, concede à cidade de Tarso um título especial que poucas tinham, que era título de cidade civita. Me ajuda aqui, apareceu um retorno aqui para mim, por favor. Aquela cidade agora com esse título era uma cidade que não precisava mandar impostos para o Estado ou para Roma. Então toda a sua arrecadação era empregada nela. Agora aquela cidade começa a crescer de uma forma assustadora. Além da cultura, a política, a economia começam em ascendência, a ponto que o comércio, o mercado da madeira, do tecido, atraía pessoas de várias nações, porque era um futuro promissor. Então é atraído por este crescimento dessa cidade que uma família fariseu, judia, da tribo de Benjamim, migra de Jerusalém para Tarso, que era esta família antes deste personagem nascer. É aqui que Paulo defende o seu direito romano, porque ele nasce num bairro judeu, na cidade de Tarso. E ele nasce em um contexto de ascendência. Queira que não, com todo respeito à minha história, à minha cidade, os meus conterrâneos, mas é óbvio, é notório, que quem nasce na minha região, a probabilidade de ser alguém é menor do que quem nasce para cá. Geralmente quando você ouve história de nordestinos, eles rasgaram na raça, no peito, mãos calejadas, dificuldade de estudo. Aqui não, o acesso é melhor, a probabilidade é bem maior. Então agora essa família migra pensando e querendo um futuro melhor, e é lá que nasce esse menino. E o interessante é que o pai, como judeu, todo sábado estava na sinagoga. E na sinagoga os mestres ensinavam no contexto familiar, eles batiam constantemente na tecla. E eles ensinavam que o pai deveria catequizar a mente da criança logo cedo, com 5 anos mais ou menos de idade. E o contexto diz que não era para ensinar o caminho, era para ensinar no caminho.
Porque ensinar o caminho, você ensina de longe, daqui. Tu pega o semáforo à direita, pega a esquerda, lá na frente, aí é ensinar o caminho. Mas ensinar no caminho, ele tem que caminhar junto. É por aqui, vamos por aqui. Então o pai tinha a responsabilidade de ensinar o menino no caminho que se deveria andar, para quando crescer, saber guiar os passos do pai. Outra tecla era no trabalho, na profissão. Os líderes ensinavam que o pai teria que ensinar uma profissão à criança, ainda novo, porque quando o menino crescesse, não se tornava um malfeitor, um vagabundo, porque os judeus defendem, quem não trabalha não tem direito a comer. Então ele começa a ser catequizado, aprendendo profissão ainda novo, e era uma das melhores profissões da época, construtor de tendas. Isto trazia rentabilidade, era um currículo invejável. Quando ele completa 12 anos de idade, ele passa pelo bar mitzvah, é sabatinado, e agora abrir as portas. O pai cumpriu um desejo: eu vou tornar meu filho um herói, um grande mestre, um líder da lei de Moisés. Especialidade: acabar com qualquer seita que venha surgir. Quando ele completa 14 anos, o pai manda ele para Jerusalém. E qual era o objetivo? Jovem, adolescente, estudar. Em quê? Na melhor faculdade da lei de Moisés. Quem era o professor? Nada mais, nada menos que Gamaliel, o melhor mestre da lei de Moisés. Então quando Paulo chega com 14 anos, segundo alguns escritores, como Paul Gardner diz, que Jesus tinha 24. Jesus era mais velho do que ele, 10 anos. Aí quando ele chega em Jerusalém com 14, Jesus estava em Nazaré com 24. Todos os dois esquecidos. Só que Paulo começa a destacar no contexto interno do estudo, porque ele mesmo menciona em Atos que ele sobressaía sobre todos os colegas de classe do todo ano. Ele só tirava nota máxima, ele era aplicado. E Jesus, serrando madeira, e Paulo se destacando. Só que a lei, a grade curricular da lei de Moisés dizia: se um jovem quer se tornar um mestre, ele tem que estudar 10 anos ininterrupto para se tornar mestre, especialidade e ter direito de voz. Quando Paulo completa 5 anos de faculdade, aí Jesus completa 29 em Nazaré. Aí quando Jesus completa 29 anos, o Espírito do Senhor não desce na faculdade, desce em Nazaré. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pega Jesus, e Jesus começa a pipocar aquela região. Aí Jesus agora começa a pregar uma mensagem que chamava a atenção. O sinédrio, os sacerdotes se assustavam. Vou sintetizar, que eu não quero ser intransigente na hora. Mas o sinédrio e os sacerdotes ficaram sabendo que é esse perturbador da ordem pública. Manda os espiões. Quando os espiões chegavam lá, já voltavam boquiaberto com o relatório: esse homem é profeta, ninguém nunca pregou desse jeito. Com ele o negócio é diferente. Cego vê, aleijado anda, morto ressuscita. Ele é diferente. E Saulo não entra no contexto. E a fama de Jesus ia crescendo, usando a lógica. Como Jesus era conhecido no contexto do sistema como um perturbador da ordem, esse assunto era discutido na sala de aula, e ninguém parava ele. Aí Jesus ele se entrega. Quando Jesus vai à cruz, com 33 anos, no contexto da idade, Paulo estava no último ano de faculdade, terminando o TCC, parafraseando, se preparando para receber o canudo. O assunto da morte de Jesus tomou conta da região. 3 dias se passaram. Jesus volta a viver, mas só 500 pessoas tiveram o privilégio de vê-lo, testemunhar. Os sacerdotes abafaram
e mandaram espalhar que Jesus continuava morto. Então, para o doutor Paulo, que estava terminando, Jesus continuava morto. Então, quando Jesus vai aos céus, os irmãos se escondem. E agora já não tinha 500, era cerca de 120. Com quase 50 dias, quando todo mundo ensinava, proliferava na faculdade que Jesus estava morto, aí o Espírito Santo desce aonde os 120 estavam. E agora o negócio mudou. A Bíblia diz que lá dentro daquele cenáculo tinha um monte de analfabeto, pescador, gente sem nome, sem dinheiro, gente lá de baixo. Aí eles fizeram um barulho tão grande que chamou a atenção da cidade. Quando eles fizeram o barulho, o povo vai para ver aquilo. Como é que pode? Irmãos, não foi o barulho simplesmente que atraiu. Era porque o povo ouvia eles falarem nas suas próprias línguas. Ora, ali está um monte de analfabeto. O que é que está acontecendo? Estão falando hoje, se fosse hoje, estão falando inglês, alemão, japonês. Que eles estudaram aonde? Aí foram para frente da igreja dizer, não, isso é do cenáculo, isso eles estão bêbados. Aí a Bíblia diz que desce uma língua repartida diferente como de fogo no meio deles. Aí essa ninguém entendia. Aí o fogo pegou. Quando o fogo pegou, aí Pedro reúne os 11 e vai para a porta. Olha o desafio. Um matuto, um ignorante, analfabeto. E lá na frente tinha sacerdote, tinha universitário. Aí Pedro, cheio de autoridade, sem anel no dedo, sem diploma na parede, ele chega e diz: varões, não tem ninguém bêbado não, é 9 horas agora, não é possível. Mas isso que vocês estão vendo e ouvindo é a promessa lá atrás, que Deus usou Joel para profetizar. E tem uma coisa, não tem ninguém bêbado aqui não essa hora, viu? Fiquem sabendo. E este Jesus, que vocês sabem o que eu vou dizer, que habitou no meio de vós, e por meio dele Deus fez milagres, maravilhas, sinais e prodígios, e vocês viram, e vocês não reconheceram, matando ele pela mão de pessoas injustas. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer a vocês: a morte não conseguiu segurar ele. O próprio Deus quebrou a ânsia da morte e ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo. Ei, Pedro prega. Olha a mensagem, cantor. Olha a simplicidade da mensagem. Olha a simplicidade da mensagem. A cruz, a ressurreição. Agora me explica como é que consegue 3.000 pessoas aproximadamente, na pregação de um matuto, dobrar o joelho e até sacerdote, até universitário, botar a cara no pó e gritaram: o que é que a gente faz para ter esse negócio aí? O que é que a gente faz para ser salvo? Arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor. Eu costumo dizer que um dos perigos da nossa geração, no bom sentido, na forma construtiva, estou falando do lado bom, do lado espiritual, não entenda pelo contrário, que eu também tenho. Mas um dos maiores perigos da minha geração é que a gente está se esquecendo da simplicidade do Evangelho. A concorrência está tão grande por agenda, que aqueles que Deus levanta não quer pregar mais a simplicidade do Evangelho, quer usar muita psicologia, muita psiquiatria, muito brá, e está se esquecendo da mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que faz a diferença. A segunda pregação de Pedro arrebentou. O número vai para quase 5.000, e dentro do templo em Jerusalém, as pessoas se converteram dentro do templo. Imagina a pressão. Os irmãos agora, diz a Bíblia, que a igreja sai do esconderijo e agora começa a sacudir Jerusalém de perna para o ar. Veja que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos que houve uma preocupação generalizada das autoridades. Capítulo 5. Aí Lucas registra, salvo engano, a partir do versículo 17. Ele diz que o poder era tão grande, os discípulos passavam e o Jesus vinha fazendo os milagres atrás. A igreja não dependia só de palavra, eram os milagres. A ponto que batismo com o Espírito Santo
não era novidade. Era todo dia. Salvação, todo dia. Cura, morto, ressuscitar, todo dia morria. Jesus está aqui, levanta. E ele levantava. Aí Lucas diz que os sacerdotes se juntaram com os saduceus, que era um grupo especialista em não acreditar em ressurreição, defendiam e queriam provar. Então se reuniram movidos de inveja, está escrito, e disseram, manda prendê-los. Vamos mostrar que isso é conversa. Numa noite só, que é impossível no contexto normal de hoje, mas numa noite só, na forma administrativa sempre foi difícil, eles conseguiram reunir todo o sinédrio, todos os anciões, para no dia seguinte, cedinho da manhã, estar reunido para discutir o que fazia para parar os irmãos. E os irmãos presos por inveja. E o que é que acontece, pastor? Amanhece o dia, quando o sinédrio se reúne, os anciões estão presentes, aí o sacerdote manda alguém, diga que traga os presos. Só que ele não sabia. Aí a Bíblia diz que quando o mensageiro chegou lá, os soldados de plantão, a cadeia fechada, quando abriram a porta, não tinha ninguém. Aí voltou assustado. Aí o sacerdote disse, não pode, chama o comandante, manda ele lá. O comandante vai ver a mesma cena, volta cansado, assustado. Os soldados estão na porta, a porta está fechada, mas não tem ninguém lá dentro. O que aconteceu? Se assustaram. Aí chega o mensageiro perguntando, vocês estão procurando quem? Os apóstolos de Cristo. Eles já estão pregando lá no templo central, eles já estão tocando fogo lá. O arrebatamento era prioridade. A história diz que eles desafiavam a própria morte. Eles desafiavam o contexto romano. O arrebatamento era tão perspectivo, era tão uma expectativa tão presente, que diz a história que havia um edito, uma ordem por parte de Roma, que todos os residentes tinham que homenagear, reverenciar César por conta do seu senhorio. Aí de repente um crente passava pelo outro e tinha que dizer, Sequirion, César é o Senhor. Mas depois que o fogo caiu, depois que a glória tomou conta, os irmãos já não se lembravam mais de César. Quando encontrava o outro, já vinha pegando fogo, sacudido, olhava e dizia, Maranata, meu irmão, ele vem, ora vem. Ninguém parava a igreja. Todos os dias a notícia se espalhou. E agora o sistema, o que é que a gente faz? Tem um menino bom aí, jovem, aplicado, especialidade dele, combater seita, entende ponto, vírgula na lei de Moisés. E a igreja era a seita do Nazareno, segundo eles diziam. Quem é esse rapaz? Doutor Paulo. Fresquinho, saiu da faculdade agora. Assinado por Gamaliel. Então vamos chamar ele. Vamos colocá-lo para acabar com essa raça. Ele entende da lei? Entende. Então vamos dar autonomia total. Vamos dar autonomia judicial, religiosa, para ele arrebentar com esse povo. E a Bíblia diz que doutor Saulo entra arrebentando. Fazendo nome. A Bíblia diz que ele entrava nas casas. Entrava, não pedia licença. Eles arrombavam portas. Arrastava, não algemava, eles arrastavam pela rua, tanto homem como mulher, que fazia parte daquela seita, está escrito. E ele irado jogava-os na prisão, a ponto que a perseguição foi tão grande, que a Bíblia diz que exceto os apóstolos, mas os irmãos correram de Jerusalém. Com medo de quem? De doutor Paulo, o Saulo, o perigoso, o famoso. Só que ele não sabia que o alvo dos irmãos era Cristo. E eles não tinham a vida por preciosa. Quando os irmãos saíam, por onde passava, aí a Bíblia diz que eles iam pregando a palavra de Deus sem ter medo de nada. E Jesus ia fazendo milagre por onde eles passavam. Aí a notícia chega aos ouvidos de Saulo. Doutor Saulo, aqueles irmãos que o Senhor botou para correr de Jerusalém, o que é que está acontecendo? Voltaram? Não, eles estão lá na cidade de Damasco. E o que é que está acontecendo lá? A cidade de Damasco está virando de perna para o ar. Jesus está salvando, batizando, está curando. A cidade está voltada de perna para o ar. Aí a Bíblia diz que o doutor Saulo de Tarso respirou ameaça de morte. Vou matá-los.
Pegou fé de ofício, carta sacerdotal, com poder judiciário, e foi para Damasco. A notícia se espalhou: doutor Saulo vem aí. Com determinação de prender, para trazer para Jerusalém todo homem quanto mulher que fizesse parte daquela seita. Agora já vai ele e os soldados, pronto para destruir. A notícia chegou lá. Quando ele vai chegando na entrada de Damasco, aí o céu se abre. Aí Jesus: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, o Saulo caiu com a cara na poeira. Reconhecer o que Saulo reconheceu era quase que incompreensível na ótica humana e da cultura que ele tinha. Saulo reconheceu o senhorio de alguém, só do imperador, um pouco mais baixo. Mas quando ele ouve a voz, ele já caiu quebrado e já gritou: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E agora você vai ver o que é bom para tosse para você. O homem que foi prender a igreja já chega em Damasco. Isso é lindo. Crente, orando, 3 dias de jejum. É mole? Joga na casa de Judas. Entra lá, não sei como. Aí Jesus, que gosta de quem ninguém gosta mesmo. Aí vai numa visão da noite na casa de Ananias. E olha o que é que ele faz: Ananias, amanhã cedo levanta, procura uma rua chamada direita, e tu vai encontrar um homem por nome Saulo. Ele está orando. Foi Jesus que disse. E eu quero que você vá orar por ele. Eu ceguei ele. E você vai orar para ele restaurar a visão, para saber quem você é. A notícia era tão pejorativa que a Bíblia diz que Ananias parou e disse: Senhor, pensa direitinho. Esse homem é terrível. Eu ouvi que ele está vindo com uma carta de autoridade para nos levar preso. Esse homem é cruel. Aí Jesus diz: ele era, mas eu já quebrei ele no meio. Ele agora é para mim um vaso escolhido. Ananias vai lá. Ananias vai. Quando ele entra na casa de Judas, o curtidor, o doutor estava com a cara no chão, orando, cego, sem ver ninguém. Com todo respeito, na forma construtiva e ética, tem muito lugar por aí que a gente tem que ter cuidado. Tem que chegar e dizer: Pai do Senhor, doutor, reverendo, PhD, aí sai distribuindo, para no final dizer: meu irmão em Cristo. Senão não dão não. Agora Ananias cheio de Deus e o doutor com a cara na poeira. Aí Ananias chega e diz: Pai do Senhor, irmão Saulo, o Jesus que te apareceu lá no caminho quando tu vinha para cá, ele me mandou aqui para orar por você. Para você restaurar a visão. A Bíblia diz que quando Saulo se levanta, Ananias ora e Jesus batiza o doutor Saulo com o Espírito Santo. E agora o doutor pega fogo. Tem muitas igrejas que doutor não fala língua mais não. Tem muitos lugares por aí que doutor não profetiza mais não. Mas louva a Deus que nas Assembleias de Deus, doutor ainda profetiza, doutor ainda contra mistério, doutor ainda é dispenseiro da casa de Deus. É ética hoje. É século 21. Eu tenho um testemunho que eu sempre conto, que quando eu fiz o bacharelado, honrado, juramentista, só gente top, bonito demais. Aí na recepção, na comemoração, canudo na mão, anel no dedo. Aí alguém soou: Bento, agora é diferente. O quê? Século 21. Você não pode mais pregar como pregava, como era um neguinho lá do interior. Você agora é doutor. E o que é que mudou? A ética prevalece, está certo. Nada contra, está certo. Mas como assim? Você não pode mais, Bento, pregar como pregava, sacudidinho. Você não pode nem suar. Se você suar, tem que ser educado, ó. E o neguinho era acostumado a fazer assim.
Você tem, Bento, que no máximo o seu movimento é 2 passinhos para cá e volta para cá. Você não pode falar em línguas estranhas quando estiver no microfone, Bento. Isso é feio demais, tá certo? Você não pode levantar a mão. Você tem que começar a pregar frio e terminar gelado para não quebrar a ética, tá certo? Tá não, doutor. Eu nasci no meio daquele povo assembleano. Eu nasci no meio do fogo. Eu nasci no meio do Pentecoste. Cadê a geração do Pentecoste? Cadê a geração dos milagres? Cadê a geração da última hora? Racha! O doutor Saulo, agora batizado com o Espírito Santo, pega fogo. O rapaz era tão dedicado. Por isso que é bom estudar. É bom a unção e o conhecimento. A Bíblia diz que em Damasco ele era tão terrível que ele pregava e convencia tanto a judeu como a gregos que Jesus era o Messias. Ou seja, ele pregava, discutia e os judeus e os gregos aceitavam Jesus. Aí o sistema disseram: temos que matá-lo. Ele virou contra. Era para prender a igreja, ele agora está fazendo crescer. Mata ele. O que é que o evangelho não faz? É muito bom estar ali. Olhai para Jesus. Mas o difícil são as marcas que isso causa. Agora o famosíssimo doutor Saulo é jogado dentro de um cesto. A alta hora da noite é jogado por um buraco no fora do muro, sem poder voltar para casa. Só sobrou o deserto para ele. Te vira se não morre. E é nesse deserto que se bombear a gente perde o alvo. É no deserto que se esquecem de nós. É lá nesse deserto que a chamada fica ameaçada. Mas a Bíblia diz que é lá no deserto que a sarça pega fogo e não se consome. É lá no deserto que a gente vê Jesus cara a cara, que a gente aprende a viver. Ele volta depois de alguns anos. Aí ele diz que agora voltou para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, foi ter com Pedro. Mas o rapaz era tão dedicado que a Bíblia diz que ele ia para a praça pública, risco de morte. Fazia um culto na praça pública e os gregos cercavam. E quem eram os gregos? Os doutores, os entendidos. E ele convencia os gregos que Jesus era o Messias e os gregos aceitavam Jesus. Aí os sistemas disseram: ele já está aqui, vamos matá-lo. Aí Barnabé e João Marco pegam-o e diz: o que é que a gente faz com ele? Vamos mandá-lo de volta para Tarso. E naquela época não tinha aviões, eram navios, embarcações de alguns grandes portos, como primeira classe, estiva na elite, segunda galé, o camarote, terceira galé, a bagagem, e abaixo, por último, estava o porão, abaixo do nível da água. Agora diz a Bíblia em Atos que pegaram Saulo e levaram ele para Cesareia, a cidade portuária, para mandar ele de volta para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, pensando em chegar, agora chega em Cesareia, escondido. O homem que outrora era famoso, andava só na elite, agora chega escondido. Se não morria, não tinha primeira classe, não tinha camarote. Aonde tem uma vaguinha? No porão, lá embaixo, por último. Quando ele chega lá embaixo, nessa viagem, ele aprende essas marcas. É aqui que ele registra no capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros. O que é que era lá que ele vê? Os ministros. E os ministros lá, naquela época, não era com esse poder, esse cunho político de hoje. A palavra ministro aqui empregada é servo. Por eles, remadores, eram os homens que estavam lá embaixo, a argola no punho e a corrente presa, a outra argola no remo e a corrente presa.
corrente no tornozelo, corrente no piso, no assoalho do barco. Se o barco afundasse, eram os primeiros que morriam. Nomes não tinham. A primeira marca era o anonimato. Mas eles estavam lá, sem desistir, com um alvo, sem nomes, amarrados. Será que tem alguma coisa a ver com o nosso tempo? Aonde a fama prevalece, aonde a fama está predominando mais do que a unção, aonde a gente está brigando para ter o nome na mídia. Ao escritor aos Hebreus, quando ele entra no contexto, ele diz que os homens que foram antes de nós eram anônimos, homens e mulheres que não tinham nome, que pela fé, para não perder o alvo, enfrentavam a fúria do fogo, enfrentavam o fio da espada. Homens e mulheres que não tinham morada certa, moravam nas cavidades e nas cavernas. Alguns vestidos de pele de cabra e de ovelha, maltratados, afligidos e perseguidos, dos quais o mundo não era digno. Eles não desistiam. É isso aqui que dá origem à frase do escritor aos Hebreus. Pegando a experiência desses anônimos para no século 21 impactar a nossa geração. Lembra como a gente era? Lembra como eram os nossos cultos? A gente não tinha ninguém com disco de ouro gravado. Não dependia de disco de platina. Não precisava depositar cachê para ninguém vir pregar. Não precisava assinar contrato para ninguém, porque a palavra valia, mesmo sem nome, mas tinha caráter, tinha palavra. Eram homens que não tinham o conhecimento que a gente tem. Eram homens que não tinham WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Instagram. Não, era na marra. Eram homens que nem falar direito e mulheres sabiam. Mas eles não tinham nada disso. Mas tinha uma marquinha no joelho e um calo na testa. E a unção tomava conta. Os nossos congressos, nossos jovens sapateavam nos nossos cultos. E quem pregava? O ignorante. Não precisava ninguém fazer movimento extraordinário para Jesus batizar. No hino da harpa, Jesus já tocava fogo e era crente sendo arrebatado dentro da igreja. Anônimos. Anônimos. A base desta igreja. Tem anônimo aqui que não vai se dobrar. Tem anônimo aqui que não vai se render. Eu ouvi de um amigo ele dizendo que um grande homem missionário norte-americano, ele ficou triste porque o povo foi deixando ele para trás. Já não era mais reconhecido, porque uma nova geração apareceu. E o nome da nova geração era quem predominava. Aí ele se enclausulou e disse: Jesus, não dá mais, eu vou parar. Aí Jesus perguntou a ele, meu filho, na oração: qual é o nome que salva? Ele misturou as lágrimas com a saliva e gritou: é o teu, só o teu. Meu filho, qual é o nome que cura? Ele gritou: é o teu, só o teu. Me diga qual é o nome que batiza com o Espírito Santo e com fogo? É o teu. Aí Jesus disse a ele: então esquece o teu e prega o meu, que é o meu que faz a diferença. Era chega. Chega, chega. Chequei ora sambraika.
Again, say, I sit here. Play such a guy, sorry, I said, I chop right now. I break a chill, I show out, and I chip you out. I said, you're a shadeg of over the last. Deus está usando alguém aqui em línguas estranhas de uma forma diferenciada. Eis que te digo, Ramanare, Ramanara Cacachomaneri, Arabasso Comana, Ova Ramanare Cantarabas, que te digo, Ramanare Cova, chegaste neste lugar porque eu aqui te trouxe. Andaraba contoramana que eu que falo em tua boca. Tu és homem Charamanara Cachocomanas, ei do fundo do poço. Coloquei entre os queroxanabas. E agora te andará te levarei aos quatro cantos. Para o que eu lhe mandar falar, tu salvarás. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Brasas estão saindo do meu altar. Brasas estão saindo do meu altar. Eu estou levantando uma geração de anônimo. Eu estou levantando uma geração de anônimo. A minha glória está invadindo esta casa. Assim diz o Senhor. Recebam agora. Deixa eu ver o barulho dos anônimos. Deixa eu ouvir línguas estranhas dos anônimos. Batiza agora, Jesus. Sara agora. Cura agora. Recebe. Pastor, deixa eu quebrar a ética um pouco. Deixa eu dar evasão. Deixa eu dar lugar. A unção que está sobre mim está invadindo vidas agora. Aqui, ali, aqui. Receba. Anônimos, mas não perdi o alvo.
anônimos, mas não perdia Jesus de vista. Por isso que o escritor diz: meus irmãos, sede firmes. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E o pecado que tão de perto está de nós. Mas não desista, não se entregue. Olhe para o alvo. Segunda marca. Paulo percebe que as mãos daqueles ministros eram cheias de calos. As mãos eram cheias de pedregulhos, como a minha tanto tempo foi no cabo da foice cortando cana. A gente se envergonhava até de apertar a mão de alguém. Por quê? Porque eles não tinham vontade própria. Não tinha motor a turbina nem a vapor. Os barcos eram movidos a batidas. Daqui a pouco, da primeira classe de cima, vinha uma batida. Pá! Aí a voz apresentava: este é a borda direita. Eles não questionavam, cansados, mas a ordem vinha de cima a batida. Eles fechavam a mão e só se via as águas sendo cortadas. Quando o braço estava ficando dormente, eles pegavam, que era hora de descansar, vinha duas batidas. Pá! Pá! Aí eles fechavam a mão. Esta é a borda esquerda. Eles soltavam a direita e pegavam a esquerda. Daqui a pouco apareciam 4 batidas. Eles não tinham direito a descanso. Pá! 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 Aí a adrenalina subia. Aí a voz saía: tempestade à vista! Força total! Eles esqueciam o cansaço para obedecer a ordem. Eles pegavam com as 2 mãos e só se via o barulho da corrente da água. Alguns morriam. Alguns morriam agarrados no remo. Cortavam a corrente para poder tirar o remo das mãos deles, já mortos. Será que tem alguma coisa a ver para essa geração que não quer perder o alvo? Com tanta coisa que a igreja está enfrentando, com tanta coisa que quer tirar essa coisinha boa que a gente tem, é um fogo aceso. Mas eu estou pregando para uma geração que não quer perder o alvo e nem vai perder. Então esta geração que está olhando para o alvo, diga comigo: pastor Zé Pedro, mais forte. Pode mandar a batida, que nós aqui embaixo faz assim, ó. Quando a ordem vem de cima, não dá para questionar. Terceira marca e última: os lombos feridos. Paulo percebe que o lombo dos remadores, dos ministros, corria sangue, cheios de vergonhas. Por quê, pastor? Quanto mais remava, mais o chicote batia. Quanto mais eles remavam, mais o chicote batia. Bora, vamos! Não é assim? Quanto mais ele dá, mais cobra. Quanto mais a gente se aproxima, mais o cacete rola. Quanto mais a gente se doa, se aplica, mais as calúnias aumentam. Sejam sinceros comigo: não tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora. Não tem hora que dá vontade de desistir, entrega tudo. Mas diga para quem está ao seu lado: dá para voltar, mas não.
Espera só um pouquinho de tempo. O porto seguro é bem ali. E quando chegarmos nos portos seguros, a corrente vai ser quebrada. Nós vamos sair do barco e vamos entrar na glória, na glória. Aguenta um pouco mais, não dá para desistir. Só para chatear, só para zoar com aqueles que pensavam que alguém ia desistir. Diga para quem está ao seu lado: o alvo é logo ali. Ele não deixa ninguém para trás. Eu estava pregando numa convenção lá em João Pessoa. E na plenária do dia, um pastor me contou um testemunho que eu não esqueci, mas eu gosto de contar. Ele disse: Bento, eu recebi um convite para pregar 600 quilômetros da minha cidade. E quando eu fui pregar no dia, peguei 3 pares de terno, que era o suficiente. E Deus colocou no meu coração: coloque o quarto, o mais bonito que você tem, leve, cantor. Ele, sem questionar: o senhor sabe o que é isso? Pôs na mala e colocou. 2 pares de sapato, Deus disse: coloca o terceiro. Colocou, pegou o carro novo, ainda com plástico. Não sei aqui, mas no Nordeste, né? Quando compra um carro novo para tirar o plástico, dá uma dor. A gente não quer tirar, não. Aí ele pega e vai para a viagem. Quando anda uns 300 quilômetros, para perto de um posto, faixa contínua, diminui a velocidade e vê o homem sentado no meio-fio. O homem sujo, barbudo, cabeludo, fedendo. Quando ele emparelha, aí Deus disse: leve esse homem para onde você vai. Ele olhou para o homem, não quis levar. Leve-o. Ele pegou o homem e colocou no banco de trás, que o homem fedia. Ele disse que o homem cabisbaixo, sujo, fedendo, não disse uma palavra. Entrou quietinho, sentou lá atrás. Aí ele pegou o CD, colocou no CD para ele, ligou o ar, e o hino começou a cantar. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estender as suas mãos para mim. Ele disse que o homem não abriu a boca, mas as lágrimas caíam. Calado, chorando. Quando chegou na cidade que ia pregar, no primeiro posto de combustível, disse: moço, aqui dá para o senhor ficar? Ele disse que Deus gritou no coração: leve-o para o hotel que você vai. Ele levou. Chegou no hotel, foi fazer o check-in, Deus tocou no coração, o pregador mandou cortar o cabelo do homem, tirou a barba, subiu para o apartamento. Sentou o homem no sofá, tomou banho, 7 horas, bonitinho, olhou para o homem e disse: moço, eu vou pregar lá para as 11, 10h30 eu chego, e a gente decide o que vai fazer. Ele disse que Deus bradou no apartamento: você está pensando o quê? Aquele terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele sapato não é para você. Calce ele, vista ele. Leve ele para a igreja que você vai. Ele o fez, o homem calado. Ele disse que quando chegou no estacionamento da igreja, que o homem levantou a cabeça, começou a falar em línguas estranhas. Ele disse que o homem tremia sem parar e falando língua. Ele pegou na mão do homem, quando levou para a igreja, que chegou na porta, o pastor parou e começou a gritar: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí disse que a mocidade correu, começou a abraçar o homem. As irmãs começaram a entrar em línguas estranhas. O pregador foi deixado de lado, correu para o altar. Pastor, o que é que está acontecendo, pastor? O que é que houve? O pastor chorando disse: toma o teu cachê, vai embora, precisa pregar mais não. O que é que houve, pastor? O que é que houve? Aquele homem que entrou com você ali, que chegou, ele construiu essa igreja. Ele ganhou as primeiras almas. É um baluarte. Chegou uma nova geração, quis tomar o lugar dele, venderam ele, caluniaram ele, tomaram o ministério dele, expulsaram ele da cidade e da igreja. E a gente pensava que ele já tinha morrido, mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus é fiel. Fique de pé, por favor. Com todo respeito eclesiástico, com todo respeito eclesiástico, com o teclado, me ajuda aí. Se você está perto de alguém que está do seu lado, me ajuda aí, teclado. Com todo respeito eclesiástico, me ajuda aqui, pastor. Tem alguém do sexo do teu lado, do mesmo sexo, a não ser que seja parente? Vira assim para ele, olha para mim não, olha para ele.
Olha para ela, a não ser que seja um parente. Olha para ele assim, como eu estou, frente a frente. E diga para ele: esta noite eu tenho uma palavra para você. Lembre daqueles que enfrentaram a fúria do fogo, que se vestiu de pele de carneiros, de ovelhas, perseguidos, afligidos, maltratados, mas não desistia. O mundo não era digno deles. Diga: não me importa como você chegou aqui, se está esquecido, se não tem morada certa, se as mãos estão cheias de calos, e se o lombo está correndo sangue. Diga a ele: não me importa, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pergunta a ele: qual é? Faz assim para ele, ó. Chora com ela, chora. Abraça ela. Fala no ouvido dela. Diga: não dá mais para desistir. Diga: eu estou no mesmo barco. Já já chega no porto seguro. Diga para ele: não vamos desistir. Não vamos. Deixa eu ouvir o barulho das correntes. Deixa eu ouvir o barulho das correntes. Deixa eu ouvir o braço e amido. Deixa eu ouvir o barulho da água. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Deixa eu ouvir. Deixa eu saber se tem alguém que foi tirado do barco. No meio dessa multidão, tem alguém que foi ferido. Tem alguém que desistiu. Tem algum filho afastado. Levanta a tua mão se você está afastado. Aonde você estiver, pela unção de Deus, o teu lugar ainda está aqui. Eu te trago de volta em nome de Jesus. Volta para cá, volta. A primeira pessoa, onde está? Cadê você? Venha, filha. Venha, filho. Vê se tem alguém perto de você que não é crente. Veja se tem alguém que desistiu. Diga para ele que o lugar ainda está de pé.